Olá, meus queridos, como vocês estão? Eu espero que a semana de vocês tenha sido abençoada e cheia da presença do Espírito Santo. E também eu espero que vocês estejam refletindo na palavra de Deus todos os dias, hein? Eu te agradeço também por estares aqui para nós refletirmos na palavra de Deus. Eu te convido a refletirmos sobre um assunto que eu vejo que hoje em dia não é falado tanto nas igrejas. É sobre a banalidade da relação sexual. Infelizmente, as pessoas têm banalizado esse ato, que é para ocorrer apenas no casamento, e as pessoas acham que é normal hoje em dia acontecer entre pessoas não casadas. Infelizmente, com isso, traz graves consequências às futuras famílias, às estruturas familiares. E Deus nos orienta a não praticar esse ato antes do casamento, porque Ele sabe que trará graves consequências e irá atingir de uma forma negativa a estrutura familiar dessas pessoas que se envolvem nesse ato sem ser casadas, né? Quando Deus nos orienta, nos dá conselhos, nos dá regulamentos, mandamentos para nós seguirmos, Ele não nos dá coisas impossíveis, orientações, instruções impossíveis de serem seguidos. Ele nos dá essas instruções para que nós possamos viver bem aqui nessa terra, para que nós possamos viver felizes. Se a palavra de Deus, se Deus diz não faça, gente, é melhor não fazer. Evitem problemas futuros. Escolha ser feliz nessa terra. Escolha cumprir a vontade do Senhor. Escolha viver bem. Então, essa nossa reflexão, ela será à luz da palavra, não é nada tirado da minha cabeça, tá? A Bíblia, ela nos orienta de maneira clara sobre a santidade do nosso corpo e a vontade do Senhor em relação à nossa conduta sexual. Meus queridos, nesse momento eu te convido a abrir a tua Bíblia no livro de Hebreus, capítulo 13, versículo 4. Vamos lá. 13, verso 4, que diz o seguinte: o casamento é honorável em todos os aspectos, e em particular, o sexo entre os cônjuges é puro. Deus, sem sombra de dúvida, punirá fornicadores e adúlteros. Então a palavra de Deus aqui é bem clara, que o sexo tem que acontecer entre cônjuges, entre pessoas casadas, não pessoas solteiras. E que se essas pessoas solteiras não casadas cometerem o ato sexual antes do casamento, sem sombra de dúvida, serão punidos. Gente, Deus nos chama a viver uma vida que honre a instituição do casamento, reservando a intimidade sexual exclusivamente para o casamento. A fornicação, que é o sexo fora do casamento, que é o sexo sem compromisso, é algo que não condiz com a pureza que Deus espera de nós tido como filhos. Agora eu te convido a ler no livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 3, que diz assim: a vontade de Deus é que vocês sejam santificados, abstenham-se da imoralidade sexual. O Senhor, aqui, Ele nos chama a atenção, Ele nos exorta que nós devemos nos afastar da imoralidade sexual. Que nós venhamos buscar ser santificados. Ou seja, o que é ser santificado? É ser separado para um propósito sagrado. Nós devemos nos abster, nós devemos evitar a fornicação. E agindo assim, nós estamos agindo de forma a honrar a vontade de Deus para nossa santidade. Eu te convido a abrir no livro de 1 Coríntios, capítulo 6, verso 18, que diz assim: fujam da imoralidade sexual. Todos os outros pecados que alguém comete fora do corpo, os comete. Mas quem peca sexualmente, peca contra o seu próprio
corpo. Gente, o nosso corpo é templo e morada do Espírito Santo. Nós não podemos esquecer disso. A Bíblia, ela nos alerta sobre as consequências únicas da imoralidade sexual. Não apenas essa imoralidade sexual afeta os nossos relacionamentos, mas essa imoralidade também impacta o nosso próprio ser de maneira profunda. Deus deseja nos proteger dessas consequências para que possamos viver vidas plenas e saudáveis. Infelizmente, eu já conheci situações de pessoas, só para citar como exemplo, né? As pessoas têm que ter cuidado com a vida sexual fora do casamento. Eu já vi comentários de pessoas que tinham uma doença sexualmente transmissível e essas pessoas relatavam que elas faziam sexo com outras sem preservativo, não cuidavam, porque simplesmente elas queriam transmitir essa doença porque elas não queriam se sentir sozinhas. Gente, que situação desastrosa. Já pensou tu se envolver com uma pessoa sexualmente fora do casamento, tu não conhece ela, conheceu no trabalho, ou conheceu numa balada e vai lá e faz sexo, né? Desobedece a Deus e como consequência tu pega uma doença que infelizmente pode tirar a tua vida. Então Deus, Ele quer te proteger desse tipo de situação, ou até mesmo de uma gestação, né, de uma gravidez inesperada, ou como exemplo de uma mulher que já está gestante e quer um pai para o seu filho. Ela vai, né, se envolve com aquele rapaz que vê que é um rapaz inocente, daí eles têm a relação e ela diz que está grávida dele só para ter um pai para o filho dela. Pense na destruição que esse rapaz vai ter. Pense na tristeza, né? Destruição não, porque filhos são bênçãos, mas quando vem na hora que não é o tempo certo, né, torna algumas pessoas ficam muito tristes, né? Infelizmente, e acaba destruindo os lares e aí começa a abalar a estrutura familiar. Infelizmente, isso acontece com a maioria das pessoas, né? Então, Deus quer que nós evitemos isso. Por isso que Ele nos instrui a não fazermos sexo fora do casamento. Você tem que fazer esse ato no casamento com uma pessoa que você conhece, que você namorou há anos, que você se preparou para estar ali, né? Que você passou pela fase do conhecimento, do noivado, enfim, tem que fazer tudo certinho para você viver bem, viver em paz, né? É muito bom viver em paz. Então, gente, pureza sexual, ela é uma expressão da nossa obediência e adoração ao nosso Deus. Ele nos ama profundamente, Ele nos oferece orientações, Ele nos ama tanto que Ele nos oferece as orientações para nós vivermos vidas que reflitam a sua glória. Ao buscar a pureza, ao buscar viver de forma a alegrar ao Senhor, nós honramos o seu plano para nós e experimentamos uma vida fantástica. Nós experimentamos viver uma alegria de acordo com a vontade do Senhor. Então, eu desejo para cada um de vocês que estão vendo esse vídeo, que vocês venham se abster do pecado, que vocês venham se abster dessa vida de fornicação, dessa vida de sexo fora do casamento. Diga não ao sexo fora do casamento. Se você já cometeu, peça perdão ao Senhor e não faça mais. Não faça mais, fuja, evite de ter uma família desestruturada e uma vida infeliz. Não é isso que Deus quer para você. Deus quer para você uma vida abençoada, cheia do Espírito Santo, uma vida feliz. Ele quer que você viva feliz nessa terra e viva feliz eternamente com Ele também. Mas para isso nós temos que obedecer às orientações do nosso Deus. Leia a Bíblia e faça a oração. Então, gente, era isso que eu queria deixar para vocês hoje. Desejo uma semana abençoada, cheia do Espírito Santo, e não esqueça de refletir na palavra do Senhor. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.